Oi pessoal, na demonstração de hoje nós vamos estar trabalhando essa paisagem de inverno, um chalé na neve. Eu vou deixar na descrição do vídeo a listinha dos materiais que eu utilizei, os pigmentos, os pincéis e o papel. Olá, hoje vamos trabalhar uma paisagem de inverno, trabalhar essa mescla de tons quentes e frios. Vamos começar aqui com esboço rápido. Certo, com isso aqui já é o suficiente para a gente estar começando o trabalho. Lembrando que a ideia é a gente simplificar, deixar o trabalho mais leve, dando vazão e atenção para o movimento da aquarela em si. Vou umedecer o fundo aqui. Vou secar aqui na casinha que eu quero preservá-la. O borrifador acabou espalhando um pouco nela. Eu umedeço o papel sem deixar que ele forme pocinhas, assim, que fique pocinhas encharcadas. Só com água ainda. Tô trabalhando num papel 100% algodão. E agora eu vou fazer uma mescla de azul cerulho, azul cobalto, que eu quero um aspecto mais noturno. Vou pôr um pouco de ultramar também. Um pouquinho de vermelho de cádmio para deixar a cor menos saturada. Diminuir a saturação. E venho de cima para baixo. A fim de que esse tom vá trabalhando.
Agora eu posso pegar um pincel menos encorpado, umedecer ele só com água e dar umas pequenas salpicadinhas de água mesmo, água limpa. Para gerar efeito, movimento, e depois de seco, ele dar a sensação de neve caindo. Até com a mão mesmo eu faço. Para a parte de baixo dessa neve que a gente vai sugerir por aqui, e o lago, como é uma cena com aspecto mais noturno, aqui na parte do lago a gente vai ter reflexos mais escuros. Vamos trabalhar primeiro a parte mais clara da neve, com uma mescla de azul cobalto, uma pitadinha de carmim, com muito eu quero deixar ele mais azulado. Pegar um pouquinho também do cerúleo. Trabalhar ele para que ele não fique tão violeta. Venho com ele com uma consistência mais de chá, um pouco mais aguado. Só nesse primeiro platô ainda. Posso vir com água limpa aqui para ele gerar uma unidade com essa outra parte aqui. Vai ganhando um pouco mais de intensidade nessa parte, que vai chegando mais próximo do observador. E o pincel só com água, eu vim aqui desmanchando essa borda que ficou na parte superior. Posso estar pegando um pincel um pouco menor. Fazer um clarinho com amarelo de cádmio e ocre. E vir já lançando um pouco de luz aqui. Quero dar uma oscilação de tom. Mais violeta rosado aqui. Aqui eu venho com essa parte mais luminosa
da neve, dessa parte inferior aqui. Com essa mistura do amarelo que a gente preparou. E a base, nesse azul com essa pegada um pouquinho mais violeta. Bem úmido, a fim de que os tons se mesclem. Colocar um pouquinho de sal para gerar um efeitozinho, sal de cozinha mesmo. Como aqui, que agora, na verdade, tá no ponto legal de gerar interferência com a água. Que eu não quero aquele céu tão homogêneo. Deixa de trabalhar. Agora eu vou focar na casinha, aproveitar que as bordas ainda estão ligeiramente úmidas. Então, nossa primeira camada vai ser a camada de luz. Com amarelo de cádmio. Venho aplicando pela área da casinha. Não tenha medo da água, que ela é parceira nossa aqui. As mesclas acontecem com o fundo e tudo mais, e são bem-vindas. E agora eu vou preparar vermelho de cádmio. Burnt Sienna. E nesse Burnt Sienna, eu vou estar adicionando um pouquinho de ultramar, para que ele fique nesse tom marrom mais fechado. E o amarelo ainda úmido ali, eu vou estar trabalhando, fazendo as variações de tons, sem preocupar ainda com detalhes que vou ter futuramente aqui nessa fachada. Vou preservando áreas onde eu vejo mais luz. Minha intenção não é cobrir todo esse amarelo. Vou retirando, colocando mais luz.
atribuindo mais calor em alguns pontos. E enquanto vai trabalhando ali, eu vou trabalhar essa parte da neve sobre o telhado. Posso poupar as bordinhas para intensificar o efeito de volume. Essa parte do fundo já deu uma secada, mas agora eu vou trabalhar alguns pinheiros aqui nessa parte do fundo. Vou usar aquele azul que já tenho preparado, vou colocar um pouco de ultramar, vou pegar um pouco de índigo, azul índigo. Pego até um pouquinho do violáceo que tinha do lado. E vou começar por esse pinheiro que eu estou vendo mais próximo para até pra eu testar como é que tá o grau de umidade aqui. Movimentos mais soltos. Você pode deixar seus pinheiros esboçados, se preferir. Deixa alguns espaços. Se eu quiser um pouco mais de fluidez e frescor, dou uma borrifada de longe. E prossigo fazendo alguns que tem na parte de trás da casa. Vou adicionar um pinguinho de lavanda para deixar ele num tom mais quase opaco, mas para ajudar na ilusão de profundidade. Vocês percebam que eu não troquei o pincel, tô utilizando a ponta desse, mas você pode ficar à vontade, pegar um pincel menor. Com um pouco mais de lavanda. Para ter uma variação de tons. E sugerir que eles estejam mais distantes.
Aproveitar ele úmido ainda para colocar umas oscilações de cor, de tom, na verdade, né? Isso ajuda a construir, a projetar a casinha para frente. Essa proximidade, essa borda suave que vai se criando, ajuda a percepção atmosférica. Ok, aproveito o pincel sujinho, suavizo um pouco mais para sugerir um volume aqui escuro, como se a neve tivesse escorrido um pouquinho. Ok. Podemos voltar a trabalhar na casinha. Não, vamos voltar aqui para a água e os reflexos. A casinha vai se refletir para cá. O tanto de neve que tem aqui, o tanto de neve que tem aqui, então vai aparecer, na verdade, algumas partes. Então, você pode para se sentir mais seguro um pouco, tá puxando essa lateralzinha aqui. Que o reflexo nada mais é do que ela de ponta cabeça. Só que a gente não vai ficar trabalhando ela num reflexo extremamente preciso. Com a impressão que só inverteu, certo? Aqui. Só pra gente se nortear. Beleza. Só essas linhas, elas já ajudam a gente a se situar. Vou deixar ela marcada mais visível, para que vocês possam ver, já que nossa água vai ser mais intensa e escura. Com o pincel, eu prefiro agora usar nessa parte que a gente vai ter um espaço maior, um pincel mais encorpado. Esse aqui é um amarradinho, de cerdas bem flexíveis, assim, armazena bem a água e faz uma pontinha também para detalhe. Então, assim, eu consigo me virar bem com ele. Mas você pode estar usando um pincel chato também. Assim, é o maior, que aí você consegue. Cada um se adapta melhor com esse movimento. Então, nesse azul mais intenso que eu tenho aqui, vou adicionar um pouco mais de índigo. Eu já tenho amarelo aqui, já tenho vermelho lá, já tenho violeta aqui um pouquinho. Aqui vou ter uma parte de reflexo, que é esse aqui que eu vou preservar. Então, o que que eu vou fazer? Antes de eu vir já com a cor, eu vou enxaguar meu pincel. Molhá-lo na água limpa. Pra dar uma primeira base, porque eu trabalho com mais tranquilidade.
Agora com o meu papel úmido. Depois eu trabalho essa parte superior aqui. Agora eu posso estar pegando com o mesmo pincel ou com outro. Aquela carga, aquela mix de amarelos. Para trabalhar esse primeiro reflexo aqui. Vou estar trabalhando a parte superior para que vocês entendam o que é esse reflexo depois. Um pouco já desse violeta aqui. Importante que o papel esteja molhado para eu poder estar trabalhando essas mesclas com mais fluidez, naturalidade, né? Faço movimentos horizontais. De vai e vem, como se fosse o efeito da água mesmo. Como eu disse, a fim de que não fique tão rígido esse reflexo. Ele vai só sugerir o que está refletindo. Aqui eu vou colocar mais água que já está querendo secar. Como a casinha tem umas partes mais intensas, as quais ainda não trabalhamos, vou pegar um pouco do sépia já direto. Colocar um pouco de ultramar junto. Só pra quebrar o pano de cima. Deixo trabalhando. Agora vou para essa parte mais intensa, com a mistura do índigo. Aproveita a expansão. Tire o excesso de água do pincel.
intensifica aqui, mais próximo da linha inferior. Venho com vermelho um pouco mais aqui, que ainda não secou. Subir um pouquinho aqui, eu tô vendo com papel toalha, só pressionando que ele absorve já o necessário. Próxima luz. Deixo trabalhando. Como eu fiz antes no céu, posso vir com o pincel ou com a mão mesmo, dando uns leves respingos. Eu gosto muito da textura e isso pode gerar a ilusão de pequenos flocos de neve em movimento. Certo, agora vamos trabalhar essa parte. Temos uma pequena ponte ali. Entre ela, vou trabalhar um reflexo escuro. Mas não tanto, hein, quanto a parte inferior aqui. Só com água aqui.
E volto a intensificar essa parte de luminosidade que tem aqui. Burnt Sienna aqui, sugerindo a ponte. Bem claro que tá próximo à luz, tá iluminado. Só que à medida que ele vai se distanciando, ele vai ficando mais encorpado. Então, pega aquela mistura de Burnt Sienna com ultramarim. Eu acabei perdendo aqui nessa superfície da ponte um espaço de que seria neve. Eu posso estar retirando com o pincel chato um pouquinho aqui sobre, fazendo um lift. E depois posso dar umas só picadinhas de branco mesmo, guache ou aquarela mesmo, como preferir. Só pra dar um movimento a mais. Peguei agora um pincel Rigger, mais fininho. Podia estar usando só a pontinha do outro, mas eu gosto da espontaneidade que esse pincelzinho traz. Posso pegar já a tinta mais encorpada. Como eu sempre falo para os meus alunos, a aquarela, o charme dela, a exclusividade dela é como se o fato assim dela assemelhar muito a contar uma história. Você ouve, você vivencia ou você lê uma história e você vai contá-la. Vai contá-la do seu jeito. Por mais que você esteja lendo a história, tem a sua entonação, a sua voz, então ela é sempre única. E você não consegue reproduzi-la exatamente como ela é. Nem quem fez consegue copiar o próprio idêntico. Aqui sobre a ponte, a gente volta a trabalhar pinheirinho. Aquela mistura, vou colocar um pouco do lavanda para quebrar, para que não fique tão denso. Vou agora com esse pincelzinho para dar um outro movimento. Aí vou fazer o seguinte, vou traçar uma haste. Vou parar antes de chegar na borda da ponte e vou colocar para deixar
esse espacinho como se fosse uma neve acumulada ali em cima. Como ali já meio secou, né? E essa questão da água ajuda com que a pintura, sobretudo essa que é mais distante, fique mais difusa, flua bacana e garanta um movimento mais espontâneo, assim, mais possível de ser como real. Tudo é questão de observação. Quando você vê um objeto distante, aí no caso, assim, formas da natureza, a gente já não vê distinção entre folha, galhos, tudo fica mais azulado e distante, mas a gente sabe que tudo existe lá, só que eu não preciso estar fazendo, tipo, fazer o tronquinho marrom aqui ou coisa do tipo. Só uma bruminha. Ok. Vou pegar agora que secou bem, vou pegar um pouco de violeta. Vou vir aqui nessa parte próxima da água para sugerir uma pequena verticalização. Ok, vamos pro detalhe da casinha. Enquanto tá secando a ponte, posso até vir aqui antes que seque totalmente. Como se fossem pequenos reflexos aqui na água. Aqui é um suporte da ponte mesmo, mas a gente tem o reflexo das hastes aqui. Nesse espaço entre, a gente não pode esquecer, né? Os pinheiros aparecem lá atrás da ponte. Então, você pode só tonalizar. Na casinha agora, vamos fazer a mistura de ultramar com burnt sienna. Mais burnt sienna que ultramar. E vamos agora para os detalhes da casinha.
Mais perto da luz eu pego só o Burnt Sienna mesmo. Que inclusive no meu estúdio tá no finzinho, tem que repor. Molhar mais. Tá mais perto da luz, tá mais claro, né? Aqui também tem mais pronunciado. Mais avermelhadinho. E você vai adicionando detalhes sem se preocupar necessariamente com, nossa, uma outra fidelidade, assim, aos detalhes que você vê, tá? Você tá contando uma história, como a gente falou antes. A casinha de madeira. Nossa. Não se apurar. Essa fachada aqui, ela é toda mais marcada. Então, vou pegar um pincel que eu tava usando antes. E vir tonalizando mesmo. E pra ela não ficar com esse recorte feio aqui, todo duro assim, eu salpico no meio um pouco com a árvore. E venho também com água pra diluir um pouquinho. Fazer uma interseção entre as duas. Um pouquinho mais da mistura.
salpicar um pouquinho de água, porque eu não quero tão rígida essa tonalidade. Volto para o pincel mais fino, o Rigger, e vou pegando da mesma tonalidade, a mesma mistura, para fazer os detalhes da janela. Antes de fazer os detalhes da janela, deixa eu dar um pouquinho mais de abertura dessa luz. Enquanto ele seca um pouquinho de nada, vou vendo mais alguns detalhezinhos aqui na frente da casa. Gerando mais pontos de interesse, né? Um movimentozinho mais assim. Ok, já consigo trabalhar lá com a cor um pouco mais densa. Como são, é uma janela de madeira, né? Então, vou deixar elas mais grossinhas. Ok. Agora venho realçar com mais tons que se perderam conforme a secagem. Agora pode ser com o índigo que a gente estava usando, daquela forma a gente vai dar pequenos pontos de interesse, assim, de movimento com o pincel, assim, mais pro seco, não muito. Na verdade, são pequenos ruídos em algumas partes, a fim de gerar textura. Você faz com o pincel quase seco, só tocando o papel mesmo. E vocês viram, né? Dei uma pincelada aleatória aqui agora. Só calma, ver com pincel úmido, um papelzinho, uma toalhinha e retirar o excesso.
Aqui tô com um pouco mais suave. Aqui acho que pesou um pouco essa mancha. Na base dos blocos de neve sob a água, a gente pode estar colocando um pouco do índigo, bem sutil, até falhando um pouquinho pra mostrar, poder limitar onde ela encontra com a água, mas com cuidado para não ficar uma linha dura lá, geometrizada demais. Vou dar um pouco mais de vida nesse reflexo. Incluir uma vegetação um pouco mais aqui. Quero o pincel mais seco, esganiçadinho assim um pouquinho. Mesclo as pinceladas. Vamos agora para o branco direto do tubo, né? Para realçar. Primeiramente aqui, onde está mais próximo da luz. Pego o branco direto do tubo, né? Eu tô usando o branco de titânio, aquarela mesmo. O branco vai colocar onde julga necessário, né? Pode ser aquele lugar que você perdeu o branquinho que queria deixar. Não precisa contornar tudo, né? Pra não ficar demais. Eu vou pôr no centro, da onde eu quero mais realçar a luz.
Agora eu vou dar uma salpicadinha com o branco mesmo. Agora eu vou colocar um pouquinho na paleta, no godê. Vou diluir um pouquinho, pra ele ter mobilidade, ficar mais solto um pouquinho. Aí você pode colocar alguns pontinhos. E é isso, nossa pinturinha de hoje. Deixem o comentário de vocês, curtam o vídeo e até a próxima!